nossa série Encontros Transformadores tem falado de um Jesus que quer ocupar o centro da história, da vida de algumas pessoas. Já ouvimos aqui que Jesus teve um encontro com uma pessoa religiosa, um homem chamado Nicodemos, bem formado, mas Jesus mostrou a necessidade que aquele homem tinha de nascer de novo. Nós também ouvimos aqui sobre o encontro de Jesus com uma mulher na casa de um fariseu chamado Simão, uma mulher imoral, mas ela pôde, pelo grande perdão que recebera, demonstrar um profundo amor por Jesus. Jesus transformou aquela mulher. Queremos tratar hoje de uma outra mulher, uma personagem que era uma samaritana, e eu quero convidar você a olhar para esse texto que nós encontramos lá em João 4, e nesse texto vocês vão descobrir a história desta mulher. Eu quero ler apenas os versículos 13 a 15, e você pode acompanhar comigo através desta projeção aí na sua tela. Diz o texto bíblico: afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Senhor, tua palavra, ela é o nosso alimento, a base da nossa fé. E queremos compartilhá-la nesta hora, por isso que o Senhor nos use para proclamá-la com autoridade. Da mesma forma que o teu Espírito possa clarificar toda a mente que está conosco, acompanhando, participando desta ministração, nós pedimos que o teu Espírito faça esta obra em nome de Jesus. Amém. Como você pode classificar uma pessoa vazia? Eu acho que essa imagem, ela traz uma ideia, pelo menos graficamente, do que seria uma pessoa vazia. Mas você pode fazer essa pesquisa na internet e tentar lá descobrir o seguinte: que uma pessoa vazia é uma pessoa que não tem realização pessoal, é uma pessoa sem objetivos, sem amor, uma pessoa sem alegria, sem sonhos, uma pessoa sem fé, uma pessoa sem conteúdo. E normalmente essa pessoa vazia, ela apresenta alguns sintomas. Por exemplo, ela sente-se sozinha, ela também ocupa-se com algumas futilidades, com a vida alheia, com as fofocas. Essa pessoa vazia, ela associa a sua insegurança à falta de bens materiais. A pessoa vazia preocupa-se muito com a sua aparência, com aquilo que é exterior. A pessoa vazia, ela tem medo de morrer, ela tem medo da velhice. Esta pessoa vazia, ela também precisa do reconhecimento dos outros. A pessoa vazia, ela é temperamental, ela é emotiva, ela também é possessiva. Você pode descobrir isso, faça essa sua pesquisa. Ao que parece, esta mulher, narrada aqui no Evangelho de João, capítulo 4, ela dá indícios de ser uma pessoa assim, vazia. E é isso que eu quero verificar com você. Mas é importante dar uma sondagem no pano de fundo desta história, a respeito especialmente da origem daquela mulher, que ela é chamada sem nome aqui no texto, mas de uma mulher samaritana. É muito importante descobrir, conhecer, reconhecer quem eram os samaritanos. Os samaritanos, eles tinham uma rivalidade com judeus, ou judeus com os samaritanos. Mas por que aconteceu isso? Na história, nós vamos encontrar no ano 720 a.C., um rei assírio, Sargão II, que ele deportou todos os moradores ali daquela região, os judeus de Samaria, levou para a Síria e para a região da Babilônia, e de lá eles fizeram um assentamento com pessoas na Samaria, de Babilônia e da Síria.
Então, os judeus, depois que retornaram para a terra, não aceitaram muito essa convivência. E eles, inclusive, quiseram fazer parte da construção do templo. Nós vamos encontrar os assírios, que eles começaram a aprender e a assimilar os costumes judaicos. Porém, eles não abriram mão dos costumes pagãos. Por isso, esta rivalidade que a gente encontra na história. O episódio da mulher samaritana revela algumas coisas para nós. Jesus está no início do seu ministério. Ele está indo da Judeia para a Galileia. Ele está indo com os seus discípulos e ele resolve passar por Samaria. Ele poderia ir por outra rota, mas ele objetivamente quer passar por Samaria. Enquanto Jesus vai e se assenta ali à beira desse poço, os discípulos vão até a cidade de Sicar para buscar mantimento e alimento. E o texto diz que Jesus estava cansado e ele resolveu esperar à beira daquele poço. E enquanto ele está ali, aparece essa mulher ao meio-dia, porque o texto bíblico diz a hora sexta, você pode acompanhar aí em João 4. E Jesus estabelece um diálogo com aquela mulher, porque ele pede água. E ela então estranha, dizendo: como sendo tu judeu, falar comigo uma mulher samaritana? E Jesus lhe responde: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu lhe daria água da vida. Mas ela objeta: como o Senhor vai me dar água, se o Senhor nem tem pote, o Senhor nem tem balde, o Senhor não tem nada, nem corda para tirar água do poço? Jesus oferece uma água, dizendo: olha, se você beber desta água, você jamais terá sede. Você terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela então, encantada: Jesus, dá-me desta água, porque eu não quero voltar mais aqui neste lugar. Ela entende tudo literal. E agora, Jesus pede a ela uma coisa: vai e chama o seu marido. E ela para e responde: eu não tenho marido. E Jesus diz: você disse verdade, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é o seu marido. Então ela, assustada, diz: vejo que tu és profeta. Ela ficou admirada. E ela muda de assunto, e ela fala: é verdade que vocês falam que só em Jerusalém pode adorar, e não aqui no monte de Samaria, o monte Gerizim? E Jesus agora começa a dar uma aula teológica, diz assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, que Deus procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não importa se no monte Gerizim, não importa se no monte Sião, em Jerusalém. E ela disse assim: olha, quando o Messias vier, essas coisas de fato vão acontecer. E Jesus se vira a ela e diz: eu o sou. Sou eu que falo contigo. Nisto, os discípulos chegam e acham um pouco estranho Jesus conversando com aquela mulher, mas nada falam. Aquela mulher, diz o texto bíblico, a narrativa, de que ela deixa o seu cântaro naquele lugar e vai à sua cidade. E chega lá e diz: venham, encontrei uma pessoa que declarou quem eu sou toda a minha vida, e eu creio, eu imagino que ele seja o Messias. E aquelas pessoas foram e acompanharam aquela com a mulher. Essa é a narrativa de João 4. Por isso o tema que quero partilhar com vocês é o encontro de Jesus com uma pessoa vazia. Por que uma pessoa vazia? Porque essa mulher samaritana, ela representa esse tipo de gente. Esse tipo de gente que em todos os tempos sente esse vazio existencial, que nada preenche, uma vida sem sentido. E o encontro com essa mulher samaritana, de Jesus com ela, não é um encontro casual, não é um encontro por acaso, mas foi um encontro providencial. E esse encontro fez uma tremenda, grandiosa diferença na vida dessa mulher. E esse encontro veio trazer ressignificação para a vida da mulher, veio trazer razão da existência daquela mulher. E eu quero dividir então esta reflexão em 3 partes. Quero falar de uma vida, de uma pessoa vazia, quero falar do encontro providencial e das evidências de uma vida transformada. Uma pessoa vazia.
Se uma pessoa vazia é uma pessoa sem realização pessoal, sem objetivos, sem amor, sem alegria, sem sonhos, sem conteúdo e sem fé, o que conseguimos ver nessa mulher samaritana? A gente percebe por algumas pistas que o texto nos mostra. Primeiro, ela é uma pessoa vazia pela estranha rotina que ela tinha. O texto bíblico diz que estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Se você for estudar, a primeira hora do dia é chamada da 6 da manhã. Quando fala da segunda ou da terceira hora do dia, nós estamos falando das 9 da manhã. Mas quando se fala da sexta hora do dia, nós estamos falando do meio-dia. E é bom você lembrar que no tempo que Cristo foi crucificado, o Evangelho de Mateus diz o seguinte, Mateus 27:45, desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. Jesus se encontrou com aquela mulher na hora sexta, que era ao meio-dia. Dentro das obrigações domésticas de uma mulher nos tempos bíblicos, uma delas era de tirar água do poço ou da fonte. Esse trabalho era feito exclusivamente por elas, mas em 2 momentos específicos, ou era no início do dia, ao amanhecer, ou no final da tarde. Mas curiosamente essa mulher não está nem no período da manhã, nem à tardezinha, mas ela está ao aquecer do dia, quando o sol está estalando. No meio-dia era a hora em que normalmente as famílias estavam em casa reunidas, fazendo as suas refeições. Em virtude disso, não haviam mulheres ali no poço para buscar água junto com essa samaritana, porque elas estavam dentro dos seus lares. Quais seriam as possíveis razões para essa samaritana ter ido ao poço àquela hora? Primeira possibilidade, ela não queria ser vista por ninguém. Ela queria estar de forma oculta. Uma segunda possibilidade é que ela tinha vergonha do seu histórico de vida. 5 maridos. E o que estava agora não era dela. Uma terceira possibilidade é que ela estava deprimida. E quando as pessoas estão deprimidas, elas normalmente não querem se encontrar com ninguém, elas se escondem, elas se fecham. E poderia ter um outro motivo, uma outra possibilidade qualquer. Mas além de ser uma pessoa vazia, por conta deste aspecto de uma estranha rotina, nós encontramos também que ela era uma pessoa vazia por causa das barreiras preconceituosas. Porque ela mesma sabe, ela era samaritana e aquele homem judeu e samaritano não se bicam, e também falar com a mulher é muito estranha, então existem algumas barreiras e existem alguns preconceitos. Ela cultivou essa história de preconceitos. Ela manteve as coisas ruins que assimilara e que aprendera. Ela não rompeu com esse seu passado histórico. Ela manteve esse preconceito que bloqueia as pessoas, que interrompe relacionamentos, que cria anteparos. Uma pessoa vazia pela sua estranha rotina, uma pessoa vazia pelas barreiras preconceituosas, uma pessoa vazia pelo seu histórico comprometedor. Talvez seja claro o motivo por ela ter ido naquele horário falar com Jesus, ou encontrar Jesus casualmente ou providencialmente. Porque Jesus diz: vai e chama o teu marido, e ela não tem o marido. Então, ao que parece, o real motivo de ela ter ido ao meio-dia era a vergonha do seu histórico de relacionamentos. A ficha dessa mulher era comprometedora. Ela já passara por 5 relacionamentos e estava no 6º. Olha, queridos, essa mulher personifica, representa o comportamento de muita gente na era moderna, que troca de relacionamento como se fosse trocar de camisa.
E isso traz um vazio para esta mulher, uma frustração, uma falta de realização familiar, uma completa insatisfação. Ela não conseguiu estabelecer, construir uma família sólida, estruturada, consolidada. Por que é que as pessoas passam por vários relacionamentos? Como esta mulher? Primeiro, poderia ser uma pessoa que trocava de marido como trocava de camisa. Como tem gente no mundo moderno que troca de relacionamento, de homem, de mulher, e vive nesta ciranda. Uma segunda possibilidade é que ela experimentara a morte de todos os 5 maridos, estava com o 6º agora. Uma terceira possibilidade é que ela fora traída pelos seus maridos, então, portanto, ela abandonou. E alguns estudiosos dizem que uma quarta possibilidade é que, por ela não poder gerar filhos, os maridos divorciaram dela. Mas em qualquer um desses casos, é importante você saber que a vergonha, a culpa e até mesmo a depressão podem brotar de uma pessoa que tem um histórico assim, e esse vazio aflora. A culpa, a vergonha e a depressão eram muito presentes na época de Jesus, mas por incrível que pareça, a culpa, a vergonha e a depressão têm destruído muitas vidas no mundo moderno. E especialmente nesse tempo pandêmico, a gente percebe essas emoções à flor da pele, essas coisas aflorarem com muito mais intensidade. Agora, ela muda de assunto quando Jesus toca nessa ferida. E aí também eu percebo que ela é vazia, porque ela tem alguns conceitos religiosos, mas não tem uma profundidade no relacionamento com Deus que ela professa. Jesus fala de um assunto espiritual: se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Ela entende de um copo de água comum. Essa ideia aconteceu com Nicodemos. Jesus fala: se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E ele entende literalmente: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? A mulher samaritana também está perdida nos seus conceitos religiosos. E às vezes, não só ela, como Nicodemos e você, deixa de assimilar, de conhecer alguns conceitos espirituais, porque você está tão ligado com as suas tarefas, com o aspecto físico e material das coisas. Jesus lhe diz: se conheceras o dom de Deus, quer dizer, ela não conhecia o dom, a graça de Deus. Esse vazio, por causa dos seus conceitos religiosos, é estampado também pelos símbolos de fé. Tem 2 símbolos de fé interessantes aqui. Primeiro é Jacó, o segundo é o poço que ele construiu. Sabe o que é muito interessante? Eu tenho na minha casa um banco que o meu pai fez. Eu lembro de um poço na frente da minha casa em São Paulo, que o meu pai também quem cavou. E esses sinais históricos de fé, o poço, o referencial da pessoa histórica, religiosa do povo judeu, eram relevantes, significativos para aquela mulher. Mas só pessoas que têm estampados símbolos de fé, que sabe de Jacó, que sabe que aquele poço José bebeu, os filhos de José têm uma importância histórica na história do povo de Deus, porém não tem significância espiritual para a minha própria vida. Além disso, do valor religioso do poço, da história de Jacó, ela também tem alguns conceitos de adoração do monte, o Monte Gerizim ou o Monte Sião, onde se deve adorar. Ela tem esses conceitos religiosos, mas eram coisas assim muito fúteis, muito banais, nada profundas, vazias. Era só informação assimilada, adquirida na sua vida. Era sinalizado o seu vazio espiritual também por esta sede que ela tinha. Tu és profeta? Sei que há de vir o Messias. Puxa vida, eu aguardo esse Messias. Ela tinha esperança, ela tinha pistas do Messias, e ele vai anunciar todas estas coisas. Eu estou no aguardo da iminência do Messias, mas mostra ainda esse vazio para que o Messias preencha, sinalizada também pela sua comodidade, porque às vezes é assim: por favor, então me dá dessa água, porque eu não quero ficar vindo aqui todos os dias pegar água nesse poço. Mostra
uma ideia de comodidade. A pessoa acomodada, ela quer na mão, ela não quer ter esforço. E tem muita gente na sua religiosidade que age assim, que é um Deus que aperta o botão, as coisas aconteçam. Uma vida cômoda, uma vida que não tem experiências de real tribulação por qual nós devemos passar, e experiências de Deus agindo e Ele fazendo uma parceria com você. Mas, em segundo lugar, além desta vida vazia dessa mulher, há um contraste agora nesse encontro providencial com o Messias. E aqui eu queria fazer alguns destaques. Um encontro providencial, em primeiro lugar, porque Jesus estava cumprindo a agenda. Estava registrado nos anais do céu, na projeção divina, de que no ano 33... ou no ano 30, quando Jesus estava iniciando o seu ministério, ele deveria passar pela Samaria, pela cidade perto de Sicar, no posto de Jacó. Então havia sido um encontro planejado, agendado pela providência divina. Não foi um encontro acidental, não foi um encontro casual, mas foi um encontro intencional, foi um encontro providencial. Aqui eu queria fazer uma explicação interessante. Olha esse mapa. Essa linha azul é a linha que Jesus seguiu. Você percebe que a forma vermelha aí é o caminho mais utilizado pelos judeus, porque eles evitavam Samaria. Eles seguiam essa rota mais curta. Eles seguiam a rota mais comprida, porque era nessa rota mais curta, eles tinham que passar e ter contato com pessoas com as quais eles não concordavam, e então eles tinham essa rixa, eles preferiam caminhar mais para cortar Samaria. Deixavam de passar em Samaria. Eles optam, Jesus opta, e diz aos seus discípulos: nós vamos passar por Samaria. Eu creio que os discípulos poderiam ter objeto, mas Jesus, não é comum a gente ir por aí. É mais usual nós irmos por tal lugar, mas Jesus segue a sua agenda. Agora, nesse encontro providencial, há uma demonstração do caráter universal e abrangente do Evangelho. Porque Jesus sai das cercanias de Israel, e ele se encontra com essa mulher samaritana, ele se encontra com a mulher fenícia de Tiro e Sidom, ele se encontra com o gadareno, que é de Gerasa. Então nós percebemos Jesus trazendo um evangelho mais universal, não destinado apenas às ovelhas da casa de Israel, apesar que ele dava preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele mostra o caráter universal. E mesmo depois da grande comissão ele diz: ide por todo o mundo, ide pregar o evangelho a todas as nações. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, nesse encontro providencial, Jesus já dá uma demonstração do caráter universal do Evangelho. Em terceiro lugar, falando sobre esse aspecto do encontro providencial, nós vemos o Senhor Jesus se revelando de forma messiânica. Sou eu. É uma das únicas vezes nas Escrituras que Jesus publicamente, abertamente declara: eu sou o Messias. Mas ele fez isso através do ensino sobre água e fonte a jorrar para a vida eterna. Ele faz isto, o seu caráter messiânico é comprovado pela declaração: eu sou o Messias. Mas o caráter messiânico também é aqui declarado na encarnação do Filho, porque você pode perceber no versículo 6, está registrado de João 4, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, Jesus se assentou. A humanidade de Jesus, o caráter messiânico, o Messias encarnado. É muito importante entender isso. Nesse encontro providencial, nós encontramos Jesus cumprindo uma agenda. Nós encontramos Jesus demonstrando o caráter universal do Evangelho. Nós encontramos Jesus revelando o seu ministério messiânico. E em quarto lugar, Jesus promovendo nesse encontro providencial uma ação terapêutica. Sabe, Jesus não tratou aquela mulher como os outros homens tratariam. Ele tratou com graça, com misericórdia, com compaixão.
Mas ele queria trazer cura e restauração para aquela mulher. Portanto, ele coloca o dedo na ferida. Vai e busca e traga o seu marido. O que Jesus sabia. Sabe, meu irmão, no nosso encontro providencial com Jesus, Ele não vai tratar você assim, com luva de pelica, sem colocar o dedo na sua ferida. Sabe que Provérbios diz o seguinte, Salomão, o sábio, Provérbios 27:5, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Essa é a tratativa desse encontro providencial. Em último lugar, eu queria olhar para as evidências de uma vida transformada. Se eu tenho uma vida vazia, se eu tenho um encontro providencial, o que é que gera nisso? Nesse texto eu percebo algumas evidências de uma vida transformada. Não há uma declaração explícita no texto, mas eu queria mencionar algumas delas. Primeira evidência, o abandono da velha vida daquela mulher. Onde que eu vejo isso? No versículo 28, diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi até a cidade. O cântaro para mim representa a velha história. O cântaro representa a velha vida. O cântaro representa o passado daquela mulher. O cântaro representa o seu vazio existencial. O cântaro representa a sua ocupação, a sua rotina, as suas equivocadas prioridades, as suas frustrações, os seus cansaços, os seus medos, os seus desencontros e os seus desatinos. E ela, então, tomando a decisão de ir à sua cidade e deixar o cântaro, ela supera as barreiras religiosas, falando com o judeu, ela supera os preconceitos culturais, falando o Senhor dessa relação, ela supera a história comprometedora do seu passado. E é o que Paulo depois vai escrever: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus trouxe para aquela vida daquela mulher. Encontrou a vida, encontrou o valor da vida, encontrou o sentido da sua existência, o seu propósito, a sua missão, a razão de viver, a alegria de ser, a liberdade de adorar. Ela encontrou, aprendeu que não é em Jerusalém, não é em Gerizim. Segundo lugar, uma evidência para mim é o testemunho da experiência que ela teve com Jesus. Porque ela saiu para a sua cidade para compartilhar a sua experiência pessoal. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo. Sabe que quando eu leio esse texto, ou lia, sempre me vinha a pergunta: como que uma mulher de caráter duvidoso, pela história pregressa ou regressa dela, de 5 maridos e mais um outro, como é que as pessoas da cidade iriam dar credibilidade a ela? Eu entendi que é por uma palavra que ela diz: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha, esse homem que eu encontrei lá no poço, mostrou a vida miserável que eu tenho, e todos da cidade conheciam. E agora ela então se expõe. Esse homem lá do poço de Jacó, ele sabe quem eu sou e ele contou. E vocês sabem também muito bem quem eu sou. Portanto, eu acho que aquele homem é o Messias. Venham comigo, vamos encontrá-lo. Olha só que lindo. Ela então pôde testemunhar da sua experiência. E uma terceira coisa: se a primeira foi largar sua velha vida, testemunhar, a terceira era o reconhecimento de Jesus como Messias. Uma coisa gradativa: és profeta. Eu aguardo o Messias que haverá de fazer todas estas coisas. Eu sou. Jesus se revela a ela. E ela vai à cidade para dizer: eu acho que é o Messias, para que as pessoas tentassem entendê-la. Mas no seu fundo interior, do seu coração, ela já tinha uma convicção de Jesus: eu creio nisso. Pois bem, o encontro de Jesus com uma pessoa vazia, a mulher samaritana apresenta traços característicos de uma pessoa vazia. Como está você? Como aquela mulher? Procurando se esconder de outras pessoas, indo em horários que ninguém vai, indo de noite ter com Jesus, como fez Nicodemos também. Você está amarrado nos seus conceitos preconceituosos, no seu histórico de vida comprometedor, vergonhoso, muitas vezes.
Como está você embaraçado talvez nos seus conceitos religiosos? Eu aprendi, mas não tenho como romper, porque é a minha história, a minha família, minha mãe, e agora como é que eu vou romper? Como está você com vergonha talvez da sua história, do seu passado, com peso ou preso à sua culpa? Fechado no quarto escuro da depressão, sentindo-se completamente vazio, sem realização pessoal, sem objetivos, sem vigor, sem amor, sem propósito, sem alegria, sem sonhos, sem conteúdo e sem fé. Quero te dizer algo especial. Jesus hoje tem um encontro agendado, providencial com você. Na agenda eterna dele estava previsto que hoje ele teria um encontro contigo. E ele se apresenta como Cristo, o Messias, o Salvador e o Senhor. Renda-se a Ele. Talvez através dessa mensagem a sua vida foi revelada, foi escancarada. Deus sabe o que Ele quer fazer com você. Deixe-o colocar o dedo na sua ferida, na sua história, na sua vergonha, no seu fracasso, porque Ele quer trazer uma ação curativa, terapêutica, uma restauração sua, emocional, espiritual e familiar. E Ele declara a você nesta hora, e a palavra dele para o seu coração: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele vai trazer razão para você viver.